Muito bem, voltamos agora para a aula em que vamos ver a segunda parte da nossa revisão, aula 7.1, que vai falar sobre o Estado Nacional, país, etnia, nação, povo, os conceitos sobre fronteira e limite territorial. Gente, esse é um objetivo muito importante que vimos nas aulas anteriores, tá ok? Então, espero que essa aula, essa revisão possa lhe ajudar aí nos seus estudos. Vamos lá. Gente, quando nós falamos lá no capítulo 2, nós estamos falando dos estados nacionais na ordem mundial, como eles estão classificados, através pelo poder econômico, poder de influência, poder militar. Nós estamos falando da geopolítica, as partes, a geografia política, certo? A geopolítica mostra o poder de influência que alguns países têm sobre os outros, certo? Então, nessa configuração, você vai ver que os estados nacionais são países que foram construídos na sociedade por meio de acordos firmados ao longo da história, se foi através de forma pacífica ou algumas delas que surgiram por força de guerras, né, e que delimitaram os seus limites, suas fronteiras. Isso significa que os territórios nacionais nem sempre foram o que vemos hoje. Você não vê sempre aqueles filmes é, gregos, romanos, até mesmo aqui do Brasil, né, como se deu o processo de ocupação territorial, ou seja, nem sempre foi pacífica, tá bom? Bom, quando nós falamos sobre conceitos, é importante você entender os conceitos de Estado, país e nação. Está no seu livro, você viu isso lá no capítulo 2, tá? Bom, quando fala sobre isso, o que significa Estado? Com letra maiúscula aí, preste atenção, tá? No sentido Estado, jurídico e político, é uma entidade que exerce o controle sobre um lugar, sobre um território, que tem os seus limites precisos que pertencem a ela. Tá? Então, essa palavra nomeia também algumas unidades internas de alguns estados nacionais. Por exemplo, o Brasil. O Brasil é dividido em 5 macro-regiões. Essas macro-regiões têm os seus estados. Então, nós temos a região norte, por exemplo, tem os seus estados, estados brasileiros. Por exemplo, no México, por exemplo, vai ter também os seus estados, certo? As suas macro-regiões. Os Estados Unidos, por sua vez, também. Só que nos Estados Unidos, ao invés de chamar estado disso daqui, eles chamam de condados. Não? Então, isso daí pode ocorrer de um país para outro, chamar as suas divisões internas de uma forma diferente como da nossa. Mas no cotidiano, estado e país costumam, né, ser utilizados de formas sinônimas, parecidas. Por exemplo, a palavra estado com letra maiúscula é o conceito jurídico político, não é isso? Como lemos aqui no primeiro parágrafo, então pressupõe que há um controle sobre um território nacional e que ela existe por diversas instituições de governo. Já a palavra país tem um sentido mais amplo, só que sentido geográfico, aonde ela se localiza. E ali determina o que é a região que está sendo habitada por uma etnia. O que é etnia? Que vem do grego etnos, que significa povo, etnia significa povo, e que pode não ter um controle sobre esse território. Nem todos, né, essa etnia ou um país tem a sua jurisdição política definida, tá? E eu vou te mostrar lá na frente. Então, você já viu essa figura aí no mundo, o mapa mundi, existem vários países. E esses vários países têm o seu Estado Nacional com a sua bandeira que é representativa. Então, a nação é utilizada em dois sentidos diferentes, preste atenção. No sentido cultural, é usada como sinônimo de etnia, ou seja, de povo. Por exemplo, podemos dizer que no Brasil há 305 etnias, 305 povos ou nações indígenas. Já no sentido jurídico, político, para ela existir ali no papel, tá tudo bonitinho, é um sinônimo de Estado nacional, certo? Ou seja, um país que tem o seu território e a sua etnia, o seu povo. Por isso, a Organização das Nações Unidas define aí 193 estados no mundo atualmente, tá? Então, nação, no sentido cultural, é como etnia, né? A nação cultural, ou seja, os povos existentes naquela região. No sentido jurídico político, que ela existe e tem o seu território, onde ela tem a sua soberania, que nós chamamos
essa nação no Estado Nacional. Entendeu aí as duas significativas, né? No sentido cultural, tem o seu povo. No sentido jurídico-político, para ele existir no papel, tem o seu território aonde ela tem o domínio sobre ela. A etnia é o povo, né? Ou seja, um grupo social que tem a sua identidade definida. Veja, no Brasil, nós temos quanto? 305 etnias ou nações indígenas, além do povo brasileiro que fala a sua língua portuguesa. Não é verdade? E veja que, dentro desse sentido, a nossa etnia, o nosso povo tem a nossa própria língua, a nossa cultura, tradições e territórios. Que coisa beleza, que coisa tão diversificada culturalmente, né? Então anota essas informações. Bom, quando eu falo sobre o povo, você tem que lembrar que a palavra povo é mais ampla, é um conjunto dos cidadãos de um país. As pessoas que estão vinculadas a um determinado regime jurídico a um Estado. Ou seja, por exemplo, o nosso representante é o presidente, certo? Ou seja, quem elegeu o presidente para estar lá para representar não só aqui no Brasil, como lá no mundo? Ou seja, o próprio povo nos dias de eleições. Tá? Então, o povo está normalmente associado a uma nação, que pode ser constituída por diferentes etnias, como exemplo foi dado lá anteriormente. Tá? É, fazendo essas anotações, eu falo agora sobre os limites e fronteiras. Veja, gente, eu trago aqui para você que o sentido de limite refere-se a uma linha precisa, pode ser definida por um terreno, estabelecida por meio de acordos ou convenções entre os países que têm limites territoriais. Esses limites territoriais podem ser de duas maneiras. Ela pode ser o natural e o artificial. Quando eu falo natural, gente, eu estou falando em que, por exemplo, aqui entre Brasil e Paraguai, o que separa esses dois países é o Rio Paraná, certo? Então, o limite, o término do território brasileiro se dá até a margem do Rio Paraná. Da mesma forma, o início de outro território do Paraguai, certo? É às margens do Rio Paraná. O que faz unir a participação desses dois países para que haja uma comunicação terrestre entre elas é a ponte, tá? Mas aqui é um limite natural. Logo abaixo você vai ver a barreira de proteção de entradas de imigrantes ilegais para os Estados Unidos. Ali feita uma barreira com cerca alta, um muro alto entre Estados Unidos e México, justamente para evitar que entre pessoas não autorizadas a morarem nos Estados Unidos sem autorização. Então nós temos a fronteira natural, que separa dois países, é o Rio, e que separa dois países numa fronteira artificial, a construção deste muro. E assim você vê aqui no mapa da América Latina para você entender como se dá esse processo de limites, fronteiras e tudo mais. Vamos lá. Gente, limite é isso aqui, ó, essa linha que você vê entre os estados brasileiros, eu chamo de limite territorial de cada estado, bem como para essa situação aqui, de um estado para outro país. Então nós temos o limite, né, que pertence a ambos os lados às suas fronteiras. Quando eu mostro aqui, por exemplo, o município de Canindé, onde eu trabalho, da mesma forma você tem aí do seu estado, do seu município onde você mora. Quando você olha no Google Maps, você tem aí o território, o limite do seu município para com outro município. E da mesma forma, como eu coloco aqui no Uruguai, eu vou te mostrar que quando não existe um elemento natural para fazer uma divisão, delimitar a área onde termina e onde se inicia o outro, os países combinam em construir um marco para divisão do início do seu limite territorial com o início do outro território. Então, aqui um exemplo do marco divisório entre Brasil e Uruguai. E quando nós falamos sobre fronteira, quando eu falo sobre fronteira, eu estou querendo dizer que o limite territorial de um país para outro, certo? Então, o Brasil faz fronteira com quase todos os países da América Latina, menos com Equador e Chile, mas com os outros restantes fazem fronteira. Das mesmas formas, não só o Brasil, como o estado do Amazonas faz fronteira, certo, com outros países. Por exemplo, o Amazonas, bem aqui onde está mostrando a seta, faz fronteira com quem? Com Venezuela, com Colômbia, com Peru, certo? Faz fronteira com 3 países, tá vendo? Olha aí que situação. Mato Grosso do Sul faz fronteira com quem? Com Bolívia e Paraguai. Por exemplo, o Uruguai faz fronteira com quem? Faz fronteira com a Argentina. A Argentina faz fronteira com quem? Com o Chile, com Bolívia, Paraguai e Uruguai. Tá vendo? Não só pelo nosso lado de visão
do Brasil, mas como também a visão de fronteira dos outros países. Legal, né? Então, a divisa, ou seja, é o término de um país para o outro. Então, aqui no Uruguai tem esta divisão do marco. Com os outros estados poderão ter um rio, certo? Uma estrada, certo? Que vai definir essa divisa entre um e o outro país. Bom, se ligue aí, porque você precisa rever as atividades anteriormente e bons estudos. Já já volto com a terceira parte da nossa revisão.